Olá, caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Vamos lá! Hoje veremos mais uma aula de literatura. Gostaria de deixar claro que nós estávamos analisando uma por uma as obras do pré-modernismo. Mas, como nós não temos todo o tempo do mundo, eu resolvi fazer o seguinte: adiantar, né, o suprassumo, a cereja do bolo da prova de vocês do Enem, que é o modernismo. Com toda certeza, o modernismo na literatura é o que há de mais importante que cai com mais frequência na prova do Enem. Então, devido a essa importância que o Enem e vários outros vestibulares dão ao modernismo, estou preferindo dar uma adiantada no nosso assunto para que, depois disso, a gente possa continuar trabalhando cada obra pré-modernista de forma isolada. Nós, com toda certeza, já vimos quais são os principais escritores do pré-modernismo, as principais características de cada autor e, logicamente, também cada autor. Mas eu sempre dou esse auxílio para vocês, analisando obra por obra. Mas, para não ficar tão demorado, resolvi aqui dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, vamos fazer uma introdução, como eu acabei de falar, ao modernismo no Brasil. E eu coloquei aqui primeira e segunda geração no Brasil, mas o vídeo vai ficar bastante demorado. Então, vou me prender hoje somente à primeira geração, logicamente, mostrando as suas generalizações. Se formos trabalhar de forma completa, aí a gente vai precisar de muito mais que uma aula. Mas vamos lá. Logicamente, vou focar naquilo que eu tenho toda certeza que será cobrado no seu vestibular. Tá bom? Só a prova do Enem. Então, modernismo, né? Vamos lá. Década de 20, vamos ao contexto histórico, sempre nas minhas aulas de literatura. Começamos pelo contexto histórico para compreender a literatura dentro do seu contexto. Ó, o que nós temos no Brasil? Brasil e no mundo, né, cara? A segunda Revolução Industrial, a industrialização, as fábricas, o comércio crescendo de forma exponencial na Europa, e, logicamente, isso chegaria ao Brasil. Então, nós temos aqui na década de 20, sobretudo, o crescimento industrial em São Paulo, para citar aqui, precisamente um local de grande desenvolvimento econômico e industrial no início do século XX. Então, o crescimento industrial em São Paulo foi realmente enorme. Estava-se também paralelo a esse crescimento industrial, estávamos vivendo uma grande e fortíssima imigração europeia, sobretudo de alemães e italianos. Uma das obras pré-modernas que eu vou analisar precisamente com vocês é a obra Canaã, de Graça Aranha, onde ele mostra com detalhes o início dessa imigração dos europeus, sobretudo dos alemães, aqui no Brasil. E, logicamente, essa obra faz uma análise sociológica da perspectiva, o olhar do europeu, o olhar do alemão acerca da gente da Terra. Obra excelentíssima e necessária para os nossos estudos sociais e, logicamente, literários. Dentro dessa perspectiva de industrialização, onde a Europa estava vivendo a sua Belle Époque, onde os Estados Unidos estavam em alto crescimento econômico, logicamente, com o advento do crescimento do capitalismo, não é de se espantar que há também um grande crescimento do consumismo. O consumo era uma característica do início do século XX, aqui no Brasil, até o dia de hoje, na verdade, até os dias de hoje. Então, com o crescimento do capitalismo, se é natural que haja um altíssimo consumo por parte da população. Logo, com isso também, temos o advento, o crescimento, sobretudo do rádio e do cinema. Então, São Paulo, o Brasil está se desenvolvendo culturalmente, industrialmente, artisticamente, né?
quando nós falamos artisticamente mais precisamente acerca do cinema. Temos também no Brasil o surgimento do Partido Comunista, que vai bater de frente com a posição de organização econômica capitalista. Temos também, que de suma importância, o centenário da independência do Brasil, em 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna, que eu vou comentar com vocês, se completa o centenário da independência do Brasil. Ou seja, se o Brasil tornou-se independente em 1822, 100 anos depois, em 1922, nós não temos aqui simplesmente uma data que foi escolhida aleatoriamente pelos modernos. De forma alguma, essa data foi precisamente escolhida justamente porque era uma data histórica. Comentaremos o porquê dessa escolha, tá? Então, em 1922, em São Paulo, acontece a Semana de Arte Moderna, mais precisamente no Teatro Municipal de São Paulo, onde acontece essa Semana de Arte Moderna, que não foi bem uma semana completa, não é? Aconteceu nos dias 13, 15 e 17. Foi uma semana extremamente, como posso falar? Posso dizer que não foi, foi uma semana bastante conturbada para os nossos artistas, e veremos o motivo, tá? Então, vamos lá. Nesse efervescer de inovações culturais, econômicas e etc., nesse contexto de consumo do capitalismo, da imigração, da industrialização, já estudamos também as vanguardas europeias. E as vanguardas europeias, como a gente viu, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e surrealismo, etc., quando estudamos essas vanguardas europeias, eu disse para vocês que as vanguardas europeias, elas buscavam um pioneirismo, um vanguardismo. O que é uma vanguarda? É uma inovação. E essa inovação nas artes buscou romper com os paradigmas do passado, buscou romper com a arte acadêmica, buscou romper com o academicismo, rompeu com a arte mimética. O que significa isso? Significa dizer, então, que quando falamos de vanguardas, nós estamos falando do rompimento. Logo, em 1922, na Semana de Arte Moderna, precisamente na data de comemoração de 100 anos da independência do Brasil, esses artistas estão buscando uma nova independência. Se 100 anos antes tivemos aí, entre 1000 aspas, uma independência política, aqui, 100 anos depois, buscamos uma nova independência. Entretanto, essa independência não é mais política, mas sim uma independência cultural. Olha só o que eu estou te dizendo, que no modernismo busca-se então uma independência cultural. Então, percebe-se que essa data é de suma importância devido a esse caráter de independência devido ao centenário. Logo, então, o que nós temos que levar em consideração é que todo esse modernismo irá culminar nessa busca por uma independência cultural. E, logicamente, se buscarmos uma independência cultural, isso já é uma afronta ao academicismo. Então, percebemos que essa Semana de Arte Moderna, como o próprio nome já nos fala, o moderno, para que seja moderno, irá romper com o academicismo, irá romper com o irá romper com o velho. Logo, quais são as principais características dessa primeira geração? Se ela se busca inovações, se busca romper com o velho, quais são essas novidades? E melhor ainda, o que é o velho? O que eu coloquei em vermelho é o que os senhores e as senhoritas deveriam, logicamente, conseguirão memorizar, aprender. Se vocês aprenderem
essas 3 características que estão em vermelho, eu garanto a vocês que vocês conseguirão fazer com muita facilidade as questões de modernismo no Enem. Se vocês conseguirem lembrar somente dessas 3 características, sobretudo, conseguirão ter grande facilidade em questões acerca do modernismo na prova do Enem. Cafezinho, né? Vamos lá! Primeira geração, conhecida como geração da destruição ou a fase heróica, né? Bora ver o porquê da destruição, cara. É logicamente da destruição, porque esses artistas que compuseram a Semana de Arte Moderna, sobretudo falaremos aqui de dois especial, né? Dois desses, quer dizer, falaremos de 3 grandes artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, 3 grandes cabeças desse período, né, desse movimento literário, artístico em geral. E o que os senhores devem lembrar é o seguinte, logicamente, que se vamos criar algo novo, vamos romper com o velho, vamos romper com as estruturas do passado. Então, a primeira característica, olha aí, cara, o modernismo, a primeira geração, irá romper com as estruturas do passado. Nós temos um sentido destruidor aqui no modernismo. Tá bom, vamos tentar entender justamente aqui o que seria algo passado. Vamos imaginar o seguinte, o que seria esse passado que será destruído pelo moderno? Imagine as leis tratadas pelos clássicos. Lei da harmonia, do equilíbrio, se é que podemos chamar de lei, não é? Mas vamos lá, padrões artísticos. A harmonização, imitação da natureza, a busca pela perfeição, equilíbrio, proporcionalidade e etc. Tudo isso era ensinado pelas escolas de belas artes e era visto como a suma beleza artística. Isso é um padrão, isso é uma estrutura do passado. Vamos imaginar isso também na literatura, como, por exemplo, um soneto. Um soneto é uma estrutura também fixa, é uma estrutura, é um padrão lá do passado. Então, tanto um soneto como uma arte que busca, vamos, por exemplo, para que você fique bastante familiarizado, a uma escola literária que bastante seguia de forma rígida as estruturas literárias, cito como, por exemplo, o parnasianismo. Já estudamos aqui no nosso curso o parnasianismo e analisamos de forma minuciosa a literatura, a produção artística de Olavo Bilac, Raimundo de Oliveira e Raimundo Corrêa, me desculpa, e Alberto de Oliveira. Então, nós já analisamos aqui essa tríade parnasiana com bastante precisão nas aulas anteriores. Logo, então, se o parnasianismo é uma escola literária que bastante explorou de forma rígida os padrões literários, o modernismo irá destruir, romper com qualquer tipo de academicismo. Ou seja, há um rompimento com o passado, um rompimento com esse padrão, como, por exemplo, o soneto. Então, adeus soneto, adeus formas fixas. O sentido é destruidor. Queremos uma literatura livre, queremos uma arte livre. Não mais seguiremos os padrões, inclusive também não mais buscaremos imitar a Europa. Como no Brasil, nós tivemos uma grande imitação da Europa nos modelos literários brasileiros, o modernismo tem esse caráter de destruição e, logicamente, aqui um rompimento com a Europa. Veremos que não será um rompimento completo. Veremos aqui a grande influência da Europa ainda na literatura brasileira. Bem? Mas o caráter é criar uma arte independente. Uma arte que seja originalmente brasileira. Temos aqui, então, o segundo ponto, nacionalismo e busca pela língua nacional. Olha, quando eu falo de nacionalismo,
eu não estou falando daquele mesmo nacionalismo da primeira geração. Isso já foi tema de Enem. Nós não temos o mesmo nacionalismo no modernismo e no romantismo. No romantismo, sobretudo a primeira geração, quando falamos de Gonçalves Dias, nós estamos falando de um nacionalismo idealizante ufanista. Quando falamos do nacionalismo, entretanto, no modernismo, nós estamos falando de um nacionalismo crítico, ou seja, onde irá exaltar a beleza, a cultura, o povo brasileiro, entretanto, de forma crítica, ou seja, vamos exaltar a nossa pátria, todavia, mostraremos os podres, denunciaremos os problemas, os vícios e também as suas corrupções. Logo, enquanto lá no romantismo, podemos dizer que na primeira geração tínhamos uma literatura idealizante, a crítica da nacionalidade, enquanto aqui no modernismo, nós temos o nacionalismo, sobretudo, crítico. E, logicamente, a busca por uma língua nacional. Quando falamos de uma língua nacional, temos que levar em consideração, por exemplo, que quando nós estudamos aqui o barroco, quando estudamos aqui o simbolismo, romantismo, encontramos alguns poemas onde possuem um vocabulário que, por mais que esteja no vernáculo da língua portuguesa, muitos de vocês tiveram uma grande dificuldade em compreender cada uma dessas palavras. Por quê? Porque são palavras que entraram no desuso, caíram no desuso, né? Nós não as utilizamos diariamente, né? Não aquelas, mas sim sinônimos, logicamente, e devido a essa linguagem uma linguagem rebuscada, uma produção culta, muitas pessoas, né, um senso comum, não conseguem compreender, não conseguem entender com mais propriedade um poema devido a essa dificuldade com o léxico. Pois bem, por exemplo, quando temos um poema de Gregório de Matos, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado que da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais eu tenho delinquido, a vós tenho um perdoar mais empenhado. Né? Então, esse delinquido, né? Então, palavras como essa, uso excessivo de vosso, vossa. Então, de ênclises, mesóclises, sobretudo mesóclises. Então, essa língua da literatura, para os modernos, essa linguagem utilizada pelas escolas anteriores, será uma linguagem bastante criticada pelos modernos, bastante criticada mesmo. Por quê? Os modernistas, eles querem criar de fato, querem trazer para a arte uma linguagem que seja de fato tipicamente brasileira, que seja coisa de brasileiro. Então, se nós temos aqui uma literatura que busca romper com o passado, faz todo sentido que eles também, com toda certeza, que eles também rompam com a língua padrão, não é? Rompa com a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, a língua da arte não mais será a língua da norma padrão, mas sim o coloquialismo. Então, nós temos aqui uma grande liberdade formal e crítica. Uma grande liberdade formal. Olha aí, cara. Não esqueça disso, então. Anota no seu caderno. Temos no modernismo a valorização do coloquial em detrimento da norma padrão. Então, o que se é valorizado na arte moderna é a linguagem coloquial, é o coloquialismo, tá bom? E aí, por último, há uma grande busca por uma identidade cultural. A releitura da literatura brasileira,
A releitura da literatura brasileira se deu principalmente por meio da paródia de textos clássicos, né? Foi uma piada e paródia. Deixa eu explicar para vocês. Olha, o que a gente vai ver é que há aqui uma tentativa de buscar as raízes do povo brasileiro. Ou seja, o que de fato é ser brasileiro? O que é ser brasileiro? Será se podemos falar, olha, somos brasileiros? E se falamos que somos brasileiros, o que nos faz brasileiros? Eis a questão. Imagine, por exemplo, aqui, biologicamente, a facilidade que nós temos em reconhecer um japonês. Né? Por exemplo, japoneses possuem olhos puxados. A facilidade de você encontrar, muitas vezes, um americano aqui no Brasil, não é? Um americano em contato com o nosso sol, né? Ele fica rosa, parece o Donald Trump. Então você olha para aquele cara, rapaz, aquele cara é americano, só pode ser americano. Ele tem cor de americano, né? Então, o cara ficou rosa ali, parecendo um boto. O que significa dizer isso? Significa dizer que algumas culturas onde houve menos miscigenação, fica mais fácil a gente conseguir, através da sua aparência, identificar de onde ele é ou de onde ela é. Fica muito mais fácil. Porém, olha para você, brasileiro, olha para você, né? O que de fato, biologicamente, né? Ali nas suas características, no seu fenótipo, o que de fato faz de você brasileiro, né? Porque vamos imaginar, as características de um brasileiro muitas vezes se confundem com de outras nacionalidades, né? O Brasil, por exemplo, possui pessoas mais ou menos assim. Uma mulher, vamos lá, uma mulher branca, seios pequenos, com um bumbum farto, com as coxas bumbum, né? Com as coxas fartas, com cabelo crespo, loiro, de olhos azuis. Olha para isso. Olha para isso. Onde que você vai encontrar uma mulher assim, a não ser aqui no Brasil? Temos pessoas, por exemplo, pessoas negras, com cabelo extremamente liso, com o seu rosto com traços europeus, como nariz fino, lábios finos. A gente encontra isso facilmente aqui no Brasil. Não é? Então, o que significa dizer que, vamos imaginar o seguinte, se você, imagine você que está me assistindo, você é loiro dos olhos azuis. Vamos imaginar que você seja loiro dos olhos azuis. E aí, te colocam na França, né? Você está lá na França, e aí chega alguém para conversar com você em francês. Você aqui, comedor de rapadura, mal conhece o inglês mal ensinado nas escolas. Lá, então, quando alguém fala em francês com você, tu vai se passar e você vai, né, dar um de doido, né? Vai dar um de doido e não saberá falar francês. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Agora imagine uma situação em que você esteja lá na França e um brasileiro, ele esteja lá na França, né, tal, e chega no meio do monte do francês e você está lá no meio dos franceses, tá? E aí ele, olha, completem a música. Aí ele, tá bom, vamos lá, completar a música. E ele, hoje é domingo. Pô, sou brasileiro. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é... Beleza, continua. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Aprendi depois dos 25 anos que é realmente espalha rama. Eu acreditava piamente que era esparrama. Mas depois quando eu tinha mais ou menos 25 anos, cara, aprendi que era espalha a rama e não esparrama. Vamos lá, imagina aí também, tá lá de novo e colabora a música. Cara, canta a música aí, você, sei lá, o meu pintinho amarelinho, bate aonde? Bate não, cara. Tá onde, né? Tá aqui na minha mão, sei lá, Coca-Cola espumante.
E você, vixe, Maria, esculhambação. Pois bem, então, olha aí. O que de fato, então, faz com que você seja brasileiro? Não é especificamente o seu corpo, mas sim a sua cultura. É a nossa cultura. Então, a nossa cultura é a nossa identidade, contribui para a nossa identidade. Por exemplo, eu, professor de vocês, sou nordestino. Logo, o que bastante me marca, o forró tradicional, adoro Luiz Gonzaga, rapadura, cuscuz com bode, cuscuz com tripa, cuscuz com qualquer coisa, né? Uma buchada, cachaça, Ave Maria, isso é bom demais. Um doce de leite de caroço, né? Ave, eu comprei ali, eu comprei até ali recentemente, comprei rapadura com café, né? Tá até ali, daqui a pouco eu vou pegar. Só não vou pegar porque não dá para dar aula com boca cheia. Rapadura com café, né? Cara, um mocotó, um caldo de mocotó com farinha, uma pimenta, até doido, até doido. Então, olha aí, isso tudo é cultura. E isso tudo contribui para a minha identidade. Então, a minha cultura contribui para a minha formação. A minha cultura influencia para que eu me veja como brasileiro e, logicamente, como nordestino. Então, a cultura é uma das principais características que irá dar ao indivíduo uma identidade. Logo então, se pararmos para pensar um pouco, o nosso sotaque faz com que nós sejamos bastante unidos. Quando você sai do Brasil, não sei se aconteceu isso com vocês, né? Sai do Brasil, ou sai do seu... Vamos lá, sai do Brasil não, vamos lá, vamos mais perto, né? Tá aqui tudo isso. Quando você sai do seu estado, né? Você sai do seu estado, você vai para um outro local, e aí você está ali meio deslocado. Mas alguém abre a boca e você reconhece naquela pessoa o seu sotaque. Você, opa, peraí, brother, você é de onde, hein, cara? Você é de Petrolina? Pô, bacana, vamos ficar junto aqui que eu também sou de lá. Então, olha como o nosso sotaque também nos une. Muitas vezes, né, a gente gosta de tirar sarro com alguns sotaques de algumas regiões do Brasil, né? Como, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente brinca, né, com os sotaques alheios. Então, assim como também tiram onda de nosso sotaque, etc. O que significa? Então, que a cultura, ela une as pessoas. A cultura, ela forma esses grupos sociais. A cultura, ela forma uma sociedade. Logo, então, esses modernos buscavam compreender, então, a origem da cultura brasileira e mostrar também a grande diversidade da nossa cultura. Então, a cultura brasileira, a valorização da cultura brasileira será exaltada aqui no modernismo. Se a gente parar para pensar um pouco também aqui no Nordeste, cara, nós temos a famosa vaia, né, cara? Eu amo o Nordeste, cara, eu amo o Nordeste, sobretudo essa vaia, né? Tá ali os meninos brigando no meio da rua, você passa aí, ei, 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 e assim por diante. Então, cara, eu acho bacana você dar essa vaia e outra pessoa também dá a vaia como resposta e de repente tá todo mundo vaiando, né? Parece um monte de macaco juntando para uma rinha de macaco. Eu acho bacana pra caramba, muito bacana isso. Então, eu acho muito massa. Então, cara, isso é a gente, né? A gente tem esse valor cultural. Enquanto o pessoal de São Paulo, quando vai brigar, né? Começa todo... Cara, eu não acho tão bacana como a nossa vaia, né? Eu gosto da nossa vaia. A nossa vaia é assim um pouco mais humilhante, né, cara? Ela humilha. Você fala, ai! A outra pessoa chega, amolece, né? Então, a vaia é algo bastante interessante. Eu acho bacana a vaia. Então, pessoal, onde eu quero chegar com esse discurso? Falar para vocês que o modernismo irá explorar bastante a nossa cultura, mostrando as suas raízes, como também a sua grande diversidade, né? E
haverá bastante paródias e poemas piadas com os textos clássicos. Então, essa ironia, essa paródia, poemas piadas, sobretudo com textos clássicos, é bastante interessante e característico do modernismo, porque haverá uma grande releitura dos clássicos. Não é? Haverá uma grande releitura dos clássicos aqui. Os clássicos serão bastante parodiados para que nós tenhamos uma reflexão cultural, uma reflexão linguística e histórica. Ok? Os artistas modernos que merecem destaque nessa primeira fase fizeram parte do chamado Grupo dos Cinco. Quem são eles? O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Menor Del Picchia, o Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti. São esse grupo dos cinco, extremamente importante. Né? Eu não vou entrar precisamente nessa aula de hoje, na obra específica de cada um deles. Sobretudo, falarei, logicamente, aqui de Macunaíma, a obra de Mário de Andrade, mas os outros eu deixarei para um outro momento. Tudo bem? Ok. Dentro desse modernismo, nós tivemos aqui, pessoal, revistas que bastante contribuíram para a divulgação dos ideais modernos, tá? Vamos ver algumas delas. Só citarei algumas delas, mas me demorarei em uma em específica. Todas elas, então, como eu disse, buscou divulgar os ideais modernos que, na sua construção, podemos dizer que a primeira geração, que essa primeira geração moderna, ela inicia em 1922, na Semana de Arte Moderna, e se estende até 1930. Então, de 22 a 1930, nós temos várias tendências modernistas, e essas novas tendências que iam surgindo, elas eram sendo divulgadas através dessas revistas. Temos aqui a revista Claxon, o Manifesto da Poesia para o Brasil, a revista, esse manifesto o Inhangaçu Verde e Amarelo. Né? Esse é uma revista de cunho ufanista, bastante ligado ao fascismo, tá? Bastante ligado ao fascismo. Vale lembrar justamente que um dos seus grandes líderes era Plínio Salgado, tá? Bastante ligado ao fascismo no Brasil. Isso aqui já foi comentado em uma aula de sociologia, entretanto, numa próxima análise, numa próximas aulas, onde eu farei uma análise mais precisa de cada uma dessas revistas, eu posso repetir o que eu já falei em uma aula de sociologia, tá? O Manifesto Regionalista e a revista de Antropofagia, essa revista especial, eu quero citá-la, tá? Que se estende de 1928 até 1929. Essa revista, ela é importante porque já foi cobrada no vestibular, tá? Então vamos entender isso daqui. Do lado, aqui no lado direito, a gente vê a obra Abapuru, de Tarsila do Amaral. Obra esta que ela fez para dar de presente para o seu marido, que até naquele momento era seu marido, o Oswald de Andrade. Então nós temos aqui dois grandes nomes, dentro daqueles 5 grandes nomes que eu falei para vocês, né? Podemos dizer a grosso modo que na poesia, na arte aqui na poesia, nós temos aqui os dois grandes agitadores, né? O Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. E a Tarsila do Amaral faz essa obra para seu marido e que ele irá nomeá-la como o Abapuru, que em tupi significa comedor de homem, aquele que come a carne humana. Pois bem, então aqui é onde eu falei para vocês que, por mais que o modernismo tenha essa característica de romper com o passado e romper com os modelos europeus, ainda há grande influência das vanguardas europeias. Porque esse espírito destruidor das vanguardas europeias, esse espírito de romper com o passado, de romper com o clássico, irá influenciar os nossos artistas no Brasil, com toda certeza. Até porque estes foram à Europa e entraram em contrato com todas essas modernidades, com todas essas vanguardas.
Então, essas inspirações irá fazer com que os nossos escritores promovam também no Brasil essas modernidades, essas vanguardas. Então, é comum, logicamente, é claro que essas vanguardas irão inspirar a arte no Brasil. Então, mas o que de fato está acontecendo aqui? O que é essa revista de antropofagia? Vamos lá, olha o que eu coloquei. A ideia era essa: deglutir a cultura vinda de fora e devolvê-la com cor brasileira. Ou seja, quando falamos de antropofagia, vamos lembrar que a gente já estudou isso lá no quinhentismo. O índio devorava a carne humana, mas não era qualquer índio que ele devorava. Devorava aquele índio que, quando capturado, quando seu inimigo ia capturado, esse índio que capturado tinha se mostrado forte e bravo durante a batalha, esse índio seria devorado. Pois, dentro dos ritos indígenas, se acreditava que, devorando a carne do forte, aquele que o devorasse, iria absorver as suas forças, iria nutrir-se das potencialidades daquele guerreiro morto. Pois bem, então, percebe-se que o índio que devorou a carne, ele continuaria sendo ele mesmo. Ele continuava a ser ele mesmo, mas mais forte, porque nutriu-se de outro. O que significa isso? Vamos pegar isso aqui agora e colocar de forma cultural. Pense no Brasil com sua cultura. A cultura brasileira, o que ela vai fazer? O Brasil vai devorar um corpo também, mas não de um índio. Esse Brasil vai devorar a cultura, por exemplo, da Europa. Vai devorar a cultura europeia. Vamos lá, vamos devorar o cubismo. Olha o cubismo que nasceu na Europa. Vamos devorar o cubismo, vamos devorar essa cultura europeia. Devoramos. Nós vamos nos tornar cubista? Não. Continuamos brasileiros, mas vamos nutrir-se do cubismo. Vamos transformar essa arte que nós absorvemos de fora e vamos devolvê-la com uma cor brasileira. Por exemplo, a obra aqui da Vaporu, né? Nós temos características bastante marcantes do cubismo. Mas olha o cubismo brasileiro e vamos compará-lo ao cubismo europeu. Perceberemos diferença. Por quê? O Brasil devorou a cultura de fora, absorveu as suas potencialidades, absorveu os seus nutrientes para tornar-se mais forte, para tornar-se mais original. Olha, vamos imaginar aqui, por exemplo, o sushi, né? Vamos brincar aqui, né? Não sei se essa metáfora, posso cometer algum equívoco nessa metáfora? Sim, posso, mas acredito que vai fazer com que você compreenda até um pouco melhor. Ó, pense aqui no sushi. Sushi é uma comida que vem da Europa. Desculpa, pessoal, da Ásia, Japão, sobretudo Japão. Acredito que a origem tenha sido Japão e China, posso estar equivocado, mas acredito que tenha sido Japão. Daí, então, não sei se vocês já fizeram uma certa pesquisa, se você já perguntou a um japonês se ele gosta do sushi do Brasil. Muitos dos japoneses que eu conheço, por exemplo, eles dizem o seguinte: olha, o que vocês brasileiros comem pode ser qualquer coisa, menos sushi. Isso aí não é sushi. O que a gente coloca no sushi? Coloca morango, goiaba, cream cheese. A gente coloca cream cheese em tudo, para começar. Tem esse cream cheese, né? Vamos para a língua inglesa, cream cheese. Vamos lá, colocamos esse cream cheese, né, em tudo. A gente frita o sushi, né? A gente frita o sushi. Pois bem, e aí, cara? Aquilo ali está completamente descaracterizado do original. Aí ele transformou o sushi em algo brasileiro. Nós temos essa extrema capacidade de transformar aquilo que é de fora em algo tipicamente brasileiro. Quando alguém de fora
dessas nacionalidades chegam no Brasil e vê, né, a nossa produção, fala, cara, isso aqui não é mais europeu não, tá? Isso aqui não é mais italiano, essa tua pizza aí, cara, olha para essa pizza, né? Pizza de goiaba, pizza de chocolate, cara. Isso aí acabou, isso não é mais pizza, isso é outra coisa, tá? Então, olha, nós temos essa capacidade, então, de abrasileirar a cultura europeia, a cultura de fora. Então, isso é que nós chamamos de antropofagia dentro da arte, né? Ó, imagine aí, por exemplo, quando falamos, olha aí, quando nós falamos na música, né? Pensa aí na guitarra elétrica, né? A gente pensa na guitarra elétrica, você olha aí o rock and roll metal. Mas essa guitarra elétrica, na mão de Dodô e Osmar, não tem nada a ver com rock and roll, cara. Os caras tocam ali axé, né? Toca axé. E não deixou de ser brasileiro, né? Nós absorvemos essa guitarra elétrica e transformamos em algo brasileiro. Então, o que significa de fato essa revista de antropofagia? Primeiro, a nossa cultura, ela não é, né, dentro dessa investigação cultural, dentro da investigação cultural, a gente vai perceber que a cultura brasileira, ela não é uma cultura puramente brasileira. Não, nós não temos uma cultura puramente brasileira. Não, nossa cultura, ela é misturada, uma cultura miscigenada. Até porque, dentro da nossa colonização, podemos falar de 3 grandes etnias: negra, a indígena e a europeia. Então, a europeia, a indígena e a negra, essas 3 vão se misturar, haverá essa miscigenação, essa grande miscigenação irá formar a cultura brasileira. Tá? É interessantíssimo que a gente lembre disso, que a cultura brasileira não é puramente brasileira. Não, ela é, o Brasil tem uma grande potencialidade de miscigenar, de misturar, de devorar, deglutir aquilo que vem de fora e transformar, devolver com uma cor nacional. Tá? Então vamos lá, pessoal. Olha esse poema de Oswald de Andrade. Olha, vamos lá, vamos perceber o seguinte, que o poema, ele não possui uma métrica fixa. Então, olha o rompimento com o academicismo. Não possui rimas. O poema está sem rima, tá? Em versos brancos. Que mais? E também possui falta de pontuação, além de erros gramaticais, porque o que se valoriza é o coloquialismo. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha esse poema. Ou nós fazemos uma paródia, um poema piada. Olha, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Então, olha a crítica ao colonialismo, né? Ao colonialismo português. Pois, quando o índio chegou, estava chovendo. E por estar chovendo, ele, ali metaforicamente, vestiu primeiramente o índio. O índio foi vestido devido ao frio, devido à chuva. Que pena, se fosse uma manhã de sol, nós teríamos, né? O índio teria despido o português. Então, olha a linguagem, pessoal, olha o coloquialismo. Consegue perceber com que facilidade conseguimos ler e compreender poemas do modernismo? Vamos lá. E aí, como eu falei para vocês, uma das obras, eu gostaria de falar, não de todos os nossos artistas da Semana de Arte Moderna nessa aula, mas falarei, por exemplo, aqui de uma obra específica de Mário de Andrade, que é a obra O Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, tá? Vamos lá. Ó, essa obra, ela pertence a um gênero chamado de rapsódia. Olha o que eu coloquei.
Assim, os gregos designavam obras como a Ilíada ou a Odisseia de Homero, que reúnem séculos de narrativas poéticas orais, resumindo as tradições folclóricas de todo um povo. Vamos lá, ó. Por que uma rapsódia? O Mário de Andrade, pessoal, músico, e que era um grande pesquisador cultural, esse cara, né, colhendo dados para uma sua produção moderna, ele vai fazer uma viagem no Brasil, né? Vai fazer várias viagens ao redor do Brasil e ele vai coletando, pessoal, marcas culturais de várias regiões do Brasil, né? Ou seja, estuda ali a cultura da Bahia, de São Paulo, de Pernambuco, do Acre, Paraná e etc., né? Do Amazonas. E ali, Rio Grande do Sul, ele vai, então, pegar essa grande riqueza cultural, né? Essa grande riqueza cultural e vai mostrá-la, colocá-la em uma única obra. E por ele fazer isso, né? Por ele reunir séculos e séculos e séculos de narrações culturais, poéticas, orais, em uma única obra, essa produção se chama de rapsódia. Então, eu posso dizer a grosso modo que, por exemplo, ele poderia ter feito um dicionário de cultura, ou seja, cultura de Petrolina com a letra A, de Juazeiro com a letra B, sei lá, de São Paulo com a letra C. Mas ao invés de ele fazer um dicionário cultural, ele preferiu colocar toda essa riqueza cultural em uma única obra. E esse gênero, por conter séculos e séculos de riqueza cultural, chama-se rapsódia. Tá? É uma obra marcada da primeira geração. Dizem, né, muitos teóricos que essa obra é a principal obra da primeira geração. Também alguns dizem que é a maior obra, né, do modernismo. Né? Mas com certeza é a grande obra da primeira geração. Onde é que rola? O espaço é São Paulo, mas é Brasil, porque, cara, a gente vai ver aqui um pouco da narração. Tempo, século XX. Ó, pessoal, por que o Macunaíma, né, é chamado herói sem nenhum caráter? Pois bem, nós temos aqui duas características que é interessante levarmos em consideração. Primeiro, porque sem nenhum caráter? Não esqueça disso. Porque o povo brasileiro, ele não possui uma identidade biológica tão fácil de se compreender como a de um japonês, devido à miscigenação. Então, nós não somos de fato identificados pela nossa aparência, porque nós somos miscigenados, somos um povo misturado. Então, não temos nenhum caráter, primeiramente, porque nós não somos facilmente identificados pelo fenótipo. Logo, não são nossas características físicas, biológicas que nos definem, porque somos frutos da miscigenação. E a outra coisa também podemos dizer que o herói sem nenhum caráter devido ao jeitinho brasileiro. O jeito do brasileiro, aquele jeito malandro, que vai... esse jeito malandro, né, é uma das principais características da personagem Macunaíma. Obra esta, né, que vai representar um malandro, né, um malandro na literatura. Assim como a gente já viu, por exemplo, essa representação do malandro, obra essa, então, que vai buscar uma inspiração em uma obra romântica, não é? Que busca uma certa inspiração numa obra romântica que a gente já estudou, que é Memórias de um Sargento de Milícias. E que nem fique ligado nisso. O Enem não vai cobrar isso, logicamente, mas esse diálogo pode cair em algumas provas como SSA, como UNEB e etc. Tá? Então vamos lá, vamos à narração do livro. Ó, um pouquinho só do livro, tá? Para que você perceba essa grande riqueza cultural que é, de fato, o que marca a identidade do Brasil. Macunaíma, né? Nasceu na tribo Tapaiumas, de homens pretos como a noite, né? No Brasil. E o Macunaíma, pessoal,
nasceu extremamente feio, feio que só o cão. Pensa num cara feio da peste. Por quê? Porque a mãe de Macunaíma, ela tinha medo do escuro. E por ter medo do escuro, né, a mãe dele, justamente medo do escuro. Então, ela deu luz à noite. Por ter dado a luz à noite, o moleque, devido a essa questão, nasceu feio pra caramba. Da onde é que Mário de Andrade tirou isso? Logicamente, das suas pesquisas culturais. Né? E aí, uma Macunaíma feio, só peste, o moleque, ele não falava nada. O moleque que era mudo, não falava nada, calado. O que aconteceu foi que ali o pajé da tribo deu para o menino algo para ele falar. Né? O que foi dado para o Macunaíma para que ele falasse? Pois bem, foi dado água de chocalho. Por que água de chocalho? Porque a água é vida e o chocalho é som. Ou seja, vamos dar vida ao som. E o moleque aí começou a falar igual um doido, né? Falava pra caramba agora, sem papas na língua. E quando chamavam ele para trabalhar, né? Ele ali se deitava na rede e falava, ai, que preguiça, né? Olha aí, cara, então a gente percebe as críticas ao jeito brasileiro, né? Uma certa comodidade do povo, até algumas críticas, de fato, alguns regionalismos. Pois bem, mas não crítica, não é? Ele está ali parodiando, ele está mostrando essa riqueza cultural, folclórica, de forma divertida, de forma descontraída, mas não sem reflexão. A mãe de Macunaíma, né, gostava bastante de levar o seu filho para passear na floresta. Um dia, Macunaíma, o Macunaíma, a mãe de Macunaíma, sem ter tempo de levá-lo para a floresta, ela pede para sua nora, que era casada com um dos seus filhos. Macunaíma, então, tinha dois outros irmãos, que era qual é o nome dos outros irmãos dele? O Jiguê, eu vou lembrar o nome do outro, tá? Lembro de um que é Jiguê. E o Manap, né? Jiguê e Manap. O Jiguê e o Manap, então, a mãe dele chamou a nora e falou, vai passear ali com o Macunaíma na floresta. Foi levar o Macunaíma na floresta. E lá, rapaz, né? O Macunaíma chegou num local que era meio encantado. Era encantado, né? Mágico. Ele cai nesse local e o Macunaíma, ele vira adulto na hora. Ali vira um príncipe encantado e pega ali a sua cunhada, rapaz. Pega a cunhada e, de fato, vão brincar bastante. Pessoal, quando eu falo brincar na obra, então, quando vocês escutarem eu falar o verbo brincar, a conotação é sexual, tá? Eles foram ali fazer justamente isso que você está pensando que eles foram fazer, tá? Então, e rapaz, olha que... o professor está dizendo que ele pegou a mulher do irmão? Pegou! Pegou, cara! Então, olha aí, né, a moralidade do Macunaíma, a malandragem do Macunaíma. Quando ele saiu do local sagrado, voltava a ser menino. E olha que a menina viciou, rapaz, levar o Macunaíma para passear, justamente devido àquela finalidade, né? Macunaíma um dia estava caçando na mata com a mãe, comeu toda a comida que caçaram. A mãe ficou com raiva e deixou o Macunaíma sozinho na floresta. Macunaíma se perdeu, encontrou um pedaço de carne em cima de uma pedra e acabou comendo. Aquela carne era um pedaço da carne do curupira, que ele colocou ali de propósito para o Macunaíma comer. Como o Macunaíma comeu, aquela carne estava tipo que servindo como se fosse um GPS na barriga dele, onde ele corria, o curupira ia atrás para matá-lo. Ele conseguiu vomitar a carne tomando água ali no rio e despistou o curupira. Lá na frente, o Macunaíma encontra Qual foi o animal que ele encontrou? Ele encontrou uma cutia, né? Ele encontrou a cutia e a cutia, pessoal, estava sabendo da história toda, que o Macunaíma comeu a caça toda. E ela estava bastante com raiva, deu para o Macunaíma suco de aipim. Macunaíma ficou adulto na hora, entretanto, a sua cabeça ficou ainda de criança,
Significa que Macunaíma virou um homem robusto com a cabeça de criança. Podemos fazer até uma reflexão acerca do Brasil? Corpulento, grande expansão territorial, mas a mentalidade, ó, pequenininha, ainda infantil. O Macunaíma, ele tá na beira do rio e vê ali tomando banho a mãe d'água. Ele vai paquerá-la, dar em cima dela. Ela, com fúria, começa a morder o Macunaíma, bater no Macunaíma, e o Macunaíma ali, sem se dar conta das dores, achava era graça. E naquela brincadeira de ela batendo e ele sorrindo, acabaram brincando. E se casaram. O filhinho do Macunaíma estava crescendo, pessoal, estava crescendo, só que o menino estava crescendo com a cabeça achatada, de tanto o Macunaíma bater na cabeça dele e falar: meu filhinho, quando crescer, vai morar em São Paulo. Olha aí, ó, como já fala. Então vamos lá, pessoal. De quem é que o Mário de Andrade está fazendo aqui uma certa piada, hein? De que povo? Né? Cabeça achatada, né? Que prometia que quando o menino crescesse vai morar em São Paulo. E aí o filhinho Macunaíma um dia estava sendo amamentado pela mãe, só que a mãe vacilou de madrugada. Ela acabou adormecendo à noite, deixando dos seus seios descoberto, pingando leite. Não sabe ela que se você for dormir com o peito descoberto, pode vir uma cobra preta, né? E começar a sugar o leite da mãe, e a cobra preta coloca o chocalho na boca da criança para a criança não acordar. E foi isso que aconteceu aqui na roça, aqui no interior de Casa Nova, né? Muito se fala sobre isso, né? As pessoas dizem, minha avó, por exemplo, diz ter ouvido esses relatos. Mas essas pessoas, né? O pessoal da roça, esse povo, menino, é cada história, né? É cada história mentirosa, mas boa de se escutar, né? Pois bem, o que aconteceu é que quando ela terminou de amamentar, o menino foi lá, amamentou-se do leite envenenado, acabou morrendo. Enterrou-se o filho do Macunaíma e quando e ali no túmulo dele nasceu uma plantinha em formato de um olho, o guaraná. Olha aí que bacana. Cara, a esposa do Macunaíma, a mãe do mato, triste, ela vai dar uma pedrinha para que ele nunca se esqueça dela, a Muiraquitã. A Muiraquitã. Ela então deixa-se morrer e vira uma estrela. Macunaíma um dia estava tomando banho de rio, tirou sua roupa, inclusive a pedrinha, e deixou em um canto. Quando ele terminou de tomar banho, percebeu que sua pedrinha sumiu. Foi a tartaruga que roubou a pedrinha e vendeu para um gigante chamado Venceslau Pietro Pietra, que era um gigante comedor de homens que morava em São Paulo. Você pode estar imaginando, professor, que história doida é essa? É claro que é, tá? A história, esse enredo é para que a gente leia e a gente se divirta, percebendo a grande riqueza cultural que possui nosso país. Então, Macunaíma chama os seus irmãos para recuperar a pedrinha, a Muiraquitã, chamará ali o seu irmão Manape e o Jiguê. Todos estão indo para São Paulo. No meio do caminho, Macunaíma encontra uma poça d'água. Como estava bastante quente, bastante calor, Macunaíma pula na água. E quando ele pula na água, pessoal, ele perde toda a sua cor. Ou seja, ele sai da água branco e loiro, de olhos azuis. O irmão dele pula na água também. Como a água já estava com a cor do Macunaíma, ele sai meio bronzeado. Como o outro irmão já não tinha, a água já tinha se dissipado quase toda, ele só passou a palma dos pés e das mãos, embranquecendo-as. O que você tem aqui então? Um branco, um negro e um índio. E aqui então se percebe nos três a gênese da cultura brasileira. Essas três grandes culturas que foram fundamentais pela formação do povo brasileiro. Daí, vamos rumando para São Paulo. Vou rumando para São Paulo. Pessoal,
e assim continua a nossa história, tá? Eu vou parar por aqui, não vou contar a história até o final, porque até gostaria que os senhores tirassem um tempo para ler um pouco acerca dela, tá? Ler a obra completa. Mas a história continua assim, mostrando a cultura brasileira, né? De forma bastante descontraída, de bastante divertida. É um livro que você, né? Ali no começo você fica todo meio perdido, mas depois você vai lendo e vai rindo, porque o livro traz, né, essa grande diversão no seu enredo. Bacana, né? Que quem é que conta essa história toda, né? Quem conta essa história toda, a gente percebe que no final, quem narra toda essa história é o papagaio, né? Um papagaio, ele sabe, é ele que presenciou todos esses acontecimentos e ele está nos contando essa história. É um papagaio, tá? Pois bem, pessoal, eu trouxe algumas questões aqui do Enem para que a gente possa responder. Ó, olha essa questão do Enem. Poética de Manuel Bandeira. É quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 22. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Olha, não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Queremos libertação do quê? Dos padrões, do academicismo, queremos nos livrar daquilo que é velho. Não queremos mais, estou farto desse lirismo velho, comedido, que vai parar de ler para buscar no dicionário o significado de uma palavra. Não, queremos romper com esse academicismo. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo do louco do movimento modernista. B. Critica todo e qualquer lirismo na literatura. Propõe um retorno ao lirismo no movimento clássico. Propõe o retorno do movimento romântico. Ou letra E. Propõe a criação de um novo lirismo. Pois bem, o próprio texto fala que ele está cansado do lirismo velho e quer um lirismo novo. Então, a letra E propõe a criação de um novo lirismo, o modernismo, que vai romper com todo o academicismo. Outra questão do Enem do ano passado, né? Olha aí. Diz Heloísa, faz versos? Pinote responde, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. E olha, você percebe que que o Pinote ele está produzindo obras dentro de um padrão fixo, de uma norma, de um academicismo. Olha ali o soneto, olha as quadrinhas. Heloísa, futuristas? Pinote, não, senhora. Eu já fui futurista, cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não me pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo, arranjei aquele instrumento, né? Mostra a faca e fiquei passadista. Olha, pessoal, então o que você percebe? Que aqui nós temos a confissão de um moderno. Foi futurista, né? Tentou revolucionar, só que, a crítica não gostou. As pessoas não gostaram do moderno. E como ele tem 3 filhos para criar, ele voltou a ser um passadista. Voltou a escrever quadrinhos, acrósticos, sonetos, reclames, porque o povo não aceitou o movimento modernista, ou não aceitaram nesse instante, naquele momento, de fato, as críticas foram duríssimas, né, acerca do movimento moderno.
Muitos criticaram veementemente o modernismo, como, por exemplo, o próprio Monteiro Lobato, né, que humilhou aqui a Anita Malfatti. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza, olha aí, a reação da sociedade brasileira dos anos 30, diante de determinada vanguarda europeia, no caso, o futurismo. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Olha aí, atribui-se ao público leitor. Que público leitor? Atribui-se ao público que criticou o modernismo, né? Atribui-se ao público que ele está ironizando aqui no poema. O quê? Uma postura preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas? Não, ele não estava rejeitando porque era simplificado. O povo estava criticando o modernismo de forma geral, o futurismo de forma geral. Conservadora ao optar modelos consagrados, a preciosista ao preferir modelos literários eruditos, nacionalista ao negar modelos estrangeiros, eclética ao aceitar diversos estilos poéticos? Não. Esse público leitor estava com uma postura bastante conservadora ao optar por modelos consagrados. O povo estava acostumado com uma cultura erudita, com uma cultura presa em padrões, como, por exemplo, o parnasianismo. Então, o público leitor, aqui descrito no poema, está com uma postura conservadora, criticando o moderno, preferindo o conservadorismo. Questão do ano passado. Olha essa outra questão. O trovador. Sentimentos em mim do aspirante dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração alerquinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo, catabom, catabom, drom. Sou um tupi tangendo um alaúde. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em um trovador, esse aspecto é, sou um tupi tangendo o alaúde. Alaúde, instrumento europeu das trovas medievais. Mas, peraí, quer dizer que um alaúde é um instrumento medieval lá das trovas do período do trovadorismo? Sim. Mas aqui nós temos um tupi. E esse tupi é brasileiro. Mas o tupi está utilizando o instrumento europeu? Sim. Então, aqui nós temos uma mistura de cultura. Muito bacana. Uma mistura de cultura. Logo, cara ao modernismo, a questão da identidade nacional. Olha aí, a identidade nacional está sendo refletida em qual aspecto? Letra A. Letra B. Letra A primeiro. Abordando subliminarmente por meio da expressão como coração alerquinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. B. Verificado já no título que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. C. Lamentado pelo lírico, tanto no uso da expressão como sentimentos em mim do aspirante, alma doente, como pelo som triste do alaúde. D. Problematizado na oposição tupi e alaúde, apontando síntese nacional, que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Olha aí a letra D. A nossa identidade, ela é uma identidade antropofágica, porque nós temos aqui a mistura de culturas tupi e o alaúde. Índio, brasileiro, instrumento europeu. Cultura brasileira, cultura europeia. Essa função, essa junção aqui, mostrando essa síntese, essa mistura, essa miscigenação. Então, mostrando de fato aí também a proposta da revista de antropofagia. Vamos deglutir a cultura europeia e devolvê-la em cor brasileira. Tá? A letra D é a letra correta. Mais alguma questão do Enem? Olha isso aqui. O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem país de futebol.
A Europa curvou-se ante o Brasil. 7-2, 3-1, a injustiça do 7. 7? Igual a 7? Não, clube francês. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1 e meia dúzia na cabeça dos portugueses. Meia dúzia igual a 6. Vitória do clube paulistano. Então, vamos lá. Qual a questão dessa aqui, pessoal? De fato, remete aos ideais modernistas. Há direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais? B. Forma clássica da construção poética brasileira? Não, a letra B é completamente ridícula. A gente olha, isso não é uma forma clássica. Até onde a gente estudou, a gente percebe que não é assim que o academicismo busca produzir arte. Rejeição à ideia do Brasil como país de futebol? Não. O próprio título falou que a brasilidade está ligada ao futebol. D. Intervenção de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética? Não, porque nós temos a valorização da cultura brasileira. Lembretes de palavras tipicamente brasileiras, substitutivas das originais? De maneira alguma. Então, nós temos aqui a letra A, direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais, já que o modernismo busca uma releitura da história do Brasil, buscando dentro dessa releitura reafirmar e compreender melhor a nossa cultura. Logicamente, percebemos essa característica aqui na letra A. E mais uma questão, né? Eu coloquei muitas questões hoje aqui na nossa aula. Trecho da obra O Macunaíma, que eu narrei para vocês. O fragmento do texto faz do capítulo 7, intitulado Véi a Sol, do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, pertencente à primeira fase do modernismo brasileiro. Considerando a linguagem empregada pelo narrador, é possível identificar. Olha a linguagem. Eu falei para vocês que o modernismo valoriza o quê? O coloquialismo. Então, vamos lá. Letra A. Resquício do discurso naturalista? Não, porque não seria moderno. A ausência da linearidade e exatamente do tempo, recurso comum no texto narrativo da primeira fase modernista? Não, ele rompe com o padrão. Tudo bem, a ausência da linearidade no tratamento do tempo, recurso, sim, beleza. A letra B está correta, mas ele não está fazendo, ele está fazendo uma referência, uma pergunta, não acerca da linearidade, mas sim acerca da linguagem empregada. Não está fazendo em relação ao tempo, na construção temporal, mas sim uma pergunta em relação ao tempo, à linguagem. Então, não é a letra B. Referência à fauna como meio de denunciar o primitivismo? Não. A pergunta é acerca da linguagem. Então, soltamos aqui como correta a letra letra D. Descrição preconceituosa dos tipos populares brasileiros? De maneira alguma. Não há esse preconceito no modernismo. Por quê? Nós vamos fazer aqui um resgate à cultura tipicamente brasileira. Mostraremos a diversidade cultural. Então, se vamos exaltar essa grande diversidade cultural, não haverá esse preconceito. Então, a letra D está completamente errada. Então, nós temos a letra E, o uso da linguagem coloquial e de temáticas do lendário brasileiro, um meio de valorização da cultura popular e nacional. Pois bem, está aí. Modernismo no Brasil. Primeira geração. Percebeu que em todas as questões caíram aquelas 3 características que eu pedi para você lembrar? Destruição do academicismo, uma valorização do coloquialismo e a busca por uma identidade nacional. Lembrar disso, você já consegue fazer muitas questões do modernismo. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui. E aqui foi uma revisão rapidinha sobre a primeira geração moderna. Valeu!